Eu queria que você abrisse lá em Números capítulo 14. Números capítulo 14. Achou aí Números 14? A princípio nós vamos ler primeiro o versículo 24. Apenas o versículo 24. Vou dar mais um tempinho para você. Números 14. Lá no comecinho da Bíblia. Facinho de achar. Quem achou, diga: eu vou para o céu. Quem não achou, diga: eu vou também. Amém. Então, Números 14, versículo 24, diz assim: porém, o meu servo Calebe, visto que nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, e eu farei entrar a terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Pai querido, esta é a tua palavra, Senhor. Nós te agradecemos, te bendizemos, e pedimos ao Pai, fala conosco nesta manhã, de maneira especial, de maneira sobrenatural, que a tua graça e a tua misericórdia se faça sobre nós nesta manhã, no santo nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, o que estava acontecendo aqui? Eu tenho falado muito nesses últimos dias a respeito desse tempo, e eles estavam, aqui é o período em que o povo estava no período de peregrinação. E eles estavam caminhando e o Senhor havia dado uma promessa para eles, dizendo: olha, eu preparei para vocês uma terra boa, uma terra que mana leite e mel, uma terra em que vocês possuirão, e eu vos darei como herança. E aí, irmãos, o que acontece? Olha que coisa interessante. Aqui é um relato a respeito da vida de Calebe, dizendo: olha, porém o meu servo Calebe, visto que nele houve um outro espírito. E o porquê aqui? Moisés havia mandado 12 espias para espiar a terra. Moisés havia mandado esses 12 espias e diz a palavra de Deus, irmãos, que dos adultos que peregrinaram durante esse período no deserto, dos adultos, apenas Calebe e Josué permaneceram até a terra prometida, herdaram a terra prometida. Olha que coisa interessante, as crianças, os adolescentes abaixo de 20 anos, conseguiram chegar até a terra prometida, mas dos adultos, apenas Calebe e Josué. Então, Moisés manda esses 12 espias, ele não manda qualquer um, ele manda os príncipes das suas tribos, e eles falam: olha, vão até lá, estejam lá e vejam, me façam um relato daquilo que vocês enxergarem lá, daquilo que Deus preparou para cada um de nós. E estes 12 homens vão até lá. Eles vão até lá e eles voltam e fazem um relato para Moisés, a respeito daquilo que eles haviam visto lá. Mas olha que coisa interessante, irmãos. No capítulo 13, a partir do versículo 21, eles começam a dar um relatório para Moisés. E diz assim, Números 13, a partir do versículo 25. Ao cabo de 40 dias, voltaram a espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã. E Cádiz, e deram-lhes contra eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviastes, e verdadeiramente ela mana leite e mel. Este é o fruto dela. E o povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra de Neguebe, e os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar, pela ribeira ou à beira do Jordão. Ou seja, irmãos, eles começam com um relato, primeiro dizendo: olha, a terra é como o Senhor prometeu. A terra, ela é boa realmente, ela mana leite, ela mana mel, é uma terra muito boa. Porém, entretanto, existe em volta dela homens muito poderosos. Ela é toda cercada de inimigos, então para nós não tem como, para nós é difícil. E a primeira lição que eu aprendo aqui, irmãos, eu e você, isso tem muito a ver com os dias de hoje. Eu e você, nós não podemos nos intimidar com as más notícias.
Eu e você não podemos nos deixar dominar por aquilo que ouvimos de más notícias. Volto a dizer, os dias em que vivemos são dias de más notícias. Os dias em que vivemos são dias de que a pandemia, a economia, o governo são dias de más notícias. Mas volto a dizer, irmãos, o tempo da igreja primitiva era um tempo muito pior, era um tempo muito mais difícil, era um tempo de muito mais perseguição. Entretanto, eles eram homens que avançavam, e aqui não era diferente. Daqueles 12 homens que vão espiar a terra, daqueles 12 homens que trazem um relatório para Moisés, 10 daqueles, eles têm uma visão pessoal daquilo que eles enxergaram. Realmente, a terra é boa, realmente, a terra mana leite e mel, realmente é uma terra maravilhosa, porém, para nós é difícil. E aí, irmãos, eu aprendo aqui, que aquilo que nós tememos, nós acabamos servindo. Você serve aquilo que você teme. Você é escravo daquilo que você teme. Você é um servo daquilo que você teme. Eu me lembro que quando eu era criança, eu tinha uns 9 anos de idade. Mais ou menos. E na minha casa, minhas irmãs dormiam num quarto e eu dormia num outro cômodo com o meu irmão. Meu irmão era bem mais velho que eu. E meu irmão trabalhava no departamento de programação das Casas Bahia. E ele trabalhava à noite. Ou seja, eu dormia todos os dias sozinho. E eu lembro que um dia à noite nós estávamos assistindo um filme de terror. Eu e as minhas irmãs. A gente estava assistindo um filme de terror. Aí o filme de terror acabou lá pelas tantas. E eu fiquei, irmãos, como um monte de gente que vê filme de terror, eu fiquei com medo. Tinha 9 anos, 10 anos. E eu fiquei com medo. E eu falei, agora, o que vai ser de mim? Aí eu cheguei para minha irmã, para uma das minhas irmãs, falei, posso dormir com você? Ela falou, não, na minha cama você não vai dormir, não. Aí eu cheguei para outra, posso dormir com você? Ela falou, não, na minha cama você não vai dormir, não. Eu falei para outra, posso dormir com você? Não, na minha cama você... Minhas 3 irmãs, irmãos, eu era filho caçula, minhas 3 irmãs me rejeitaram. E não deixaram dormir com elas. Mas eu estava atemorizado, estava aterrorizado. Falei, Senhor, como que eu vou deitar na minha cama e o monstro lá, sei lá que filme era, falei, vai me atacar. E o que eu fiz? Eu sentei nos pés da cama de uma irmã minha, coloquei um puff, uma cadeira, não lembro, dormi com as pernas esticadas e sentado. Irmãos, até o dia clarear, Chico. Quando eu acordei de manhã, as articulações estavam detonadas. Mas o que aconteceu? Eu fui escravo do meu temor. Eu era criança, assisti um filme de terror e fiquei escravizado por aquilo que eu havia visto. E por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque nos dias de hoje existem muitas pessoas e muitos crentes que vivem da mesma maneira. Atemorizados, escravizados pelos seus temores. O Senhor havia prometido para aquele povo, olha, a terra que eu vou dar para vocês como herança é uma terra boa, é uma terra que mana leite e mel, é uma terra frutífera, uma terra abençoada. Eu darei para vocês, vocês possuirão. E esses 10 homens esqueceram completamente da promessa e começaram a olhar para as dificuldades, para as circunstâncias negativas que eles iriam encontrar. Ah, lá tem gigante, lá nós vamos morrer, lá nós vamos ser mortos à espada, lá os homens são fortes, lá tem muitos inimigos, lá nós estamos cercados de todas as partes. Muitas vezes, irmãos, quando nós tiramos os olhos da promessa que Deus tem para a nossa vida, da promessa que Ele tem para a nossa casa, para a nossa família, começamos a enxergar somente as dificuldades, aí vem a derrocada. O que nós precisamos aprender, irmãos? Nós precisamos aprender e entender que ainda que nós não enxerguemos com os nossos olhos carnais, nós precisamos ter olhos espirituais para enxergar aquilo que Deus já está fazendo, aquilo que Deus vai fazer, o livramento que Deus vai promover. Eu não sei como está a sua vida, eu não sei o que você está passando, eu não sei como está seu casamento, a sua vida em todas as áreas. Entretanto, eu sei que nós servimos um Deus que é poderoso, e se Ele prometeu, se Ele disse que vai fazer, se Ele disse que vai dar, Ele faz. Ele faz.
E graças a Deus, irmãos, naqueles dias, existiam homens como Calebe e existiam homens como Josué. Graças a Deus. Olha o que diz aqui no versículo 24, versículo do capítulo 14. Porém o meu servo Calebe, visto que nele houve um outro espírito, e perseverou em seguir-me, e eu o farei entrar na terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Olha que tem muitos ensinamentos, nós podíamos ficar só nesse versículo. Tem muitos ensinamentos aqui. Primeiro, o meu servo Calebe, visto que nele houve um outro espírito. É o Espírito Santo que o Senhor está falando aqui? Não, é o Espírito com letra minúscula. O Espírito aqui, houve nele uma outra visão, um outro entusiasmo, uma outra maneira de enxergar as dificuldades, que é o que muitas vezes nos falta. Falta para mim e falta para você. 10 homens olharam para a terra, que era maravilhosa, que era a promessa de Deus, e só enxergaram dificuldades. Porém Calebe, com outro espírito, com outro entusiasmo, com uma outra visão, ele olha para aquela terra e fala: que lugar maravilhoso, que o Senhor preparou para nós, que terra boa, que terra linda, que terra maravilhosa, não podemos perder esse presente. É assim que eu e você, irmãos, precisamos enxergar a vida. Tem um monte de gente trancafiada aí dentro de casa e dizendo: não, eu não posso sair para nada, esse ano está perdido. E tem um monte de outras pessoas que aproveitaram as oportunidades, e se você perguntar para elas, elas falam: eu estou vivendo o melhor momento da minha vida, profissional, estudantil, no meu casamento. A diferença é como que nós estamos enxergando a vida. Como que nós estamos enxergando a vida? Como? Eu já falei para vocês, irmãos, eu sinto muito em usar os meus exemplos, mas é o exemplo que eu tenho. E por coincidência, irmãos, esse tempo de pandemia, eu já falei para vocês aqui, eu nunca vendi tanto brinco. Eu trabalho com bijuteria há 20 anos. Eu nunca vendi tanto brinco como no ano de 2020. Nunca. Vocês sabem que meus brincos ficam nas farmácias. Agora tem um monte de gente, irmãos, achando que o ano está perdido. Deixa passar, eu vou ficar aqui na caverna de Adulão, vou ficar aqui na minha toca. Não, Deus está mandando, esse é o tempo de nós avançarmos, esse é o tempo de nós irmos adiante, esse é o tempo de nós herdarmos aquilo que Ele colocou nas nossas mãos. Aquilo que Ele colocou nas nossas mãos. E diz aqui o texto que Calebe tinha um outro espírito, um outro entusiasmo. Por quê? Um outro ânimo, uma outra visão. Sabe por quê, irmãos? Porque Calebe era um homem que ouvia a voz de Deus. Calebe era um homem que era dependente de Deus. Deus prometeu, Deus vai dar. Deus falou para ir, nós vamos. Deus mandou entrar, nós vamos entrar. Deus mandou esperar, a gente espera. Deus mandou subir, a gente sobe. Deus mandou descer, nós descemos. Quando nós ouvimos a voz de Deus e andamos diante da voz de Deus, a possibilidade de erro se diminui, e muito. E Calebe era este homem, ele tinha um outro espírito. Mas olha a continuação do texto, a parte B do versículo. E perseverou em seguir-me, e eu o farei entrar na terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Olha, deixa eu falar um negócio para você, mais uma vez, o Senhor falando conosco nesses dias. Meu irmão, minha irmã, tudo aquilo que você tem feito hoje, tudo aquilo que você está semeando hoje, as suas decisões, os seus atos de fidelidade, os seus atos de amor, as suas atitudes perante Deus, perante as pessoas, tudo isso vai gerar fruto não só para vocês, mas para aqueles que virão depois de você. E aqui, a posição, a atitude de Calebe gerou frutos não só para eles, mas gerou frutos para os seus descendentes. Porque ele foi um homem bom, foi um homem fiel, foi um homem corajoso, foi um homem que tinha um outro entusiasmo, uma outra visão diante das dificuldades. Porque é assim que o homem e a mulher de Deus precisam viver. É assim que o homem e a mulher de Deus precisam viver, com outro entusiasmo, com uma outra visão, tendo a certeza e a convicção de que Deus, diante de todas as lutas, está no controle de tudo. É assim
que nós precisamos entender, que nós precisamos viver. Olha o que diz lá no capítulo 13, no versículo 30. Então Caleb fez calar o povo. Aqueles 10 homens começaram com o relatório. Olha, a terra é boa, a terra mana leite e mel. Ponto 1. Aí ponto 2, ponto 3, ponto 4, ponto 5. Ah, lá tem muito gigante. Lá é uma terra violenta. Ah, provavelmente seremos mortos. Ah, nós somos como gafanhotos. Ah, e começaram com aquele, vomitando aquele monte de asneira. E olha o que diz aqui no versículo 30. Então Caleb, um homem com outro espírito, com outro entusiasmo. O que ele diz? Fez calar o povo perante a Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevalecemos contra ela. Por que ele diz isso, irmãos? Porque era um homem que tinha convicção daquilo que Deus havia ordenado. Era um homem que tinha convicção daquilo que Deus havia prometido. Era um homem que tinha convicção daquilo que Deus havia mostrado. Aqueles 10 homens tiveram uma visão de não dá, não dá, não dá, não dá e não dá. Mas graças a Deus, irmãos, nos dias de hoje, também temos homens e mulheres que têm o mesmo espírito de Caleb e o mesmo espírito de Josué. Graças a Deus, cuidado com quem você ouve, cuidado com quem você anda, cuidado as coisas que você escuta. Sabe por quê, meu irmão, minha irmã? Eu sempre falo isso aqui. Uma pessoa entusiasmada, ela contagia, ela te levanta, ela te anima. Mas uma pessoa desanimada também te leva para baixo. Então cuidado com as coisas que você ouve, cuidado com as coisas que você acredita. Tenho dito isso aqui, eu tenho feito isso na minha casa. Nós precisamos, irmãos, tomarmos decisões e decidirmos, termos clareza a respeito das coisas, mas pela nossa própria decisão. Nós vivemos tempos em que não podemos opinar. As pessoas têm medo de opinar, as pessoas têm medo de decidir, as pessoas têm medo de se manifestar. Por quê? Por causa da pressão que vão receber lá fora. E é por isso que tem sido incutido dentro das nossas casas, dentro das nossas igrejas, dentro do nosso ambiente, um monte de porcariada. Porque nós precisamos ser isentões, não podemos falar. Se você fala, você é isso. Se você vai para um lado, você é aquilo. Então as pessoas estão com medo de se manifestar. Não, é tempo de avançarmos, é tempo de ousadia, é tempo de ouvirmos a voz de Deus. Voz de Deus. Tenho pego pesado com as minhas filhas em casa lá, decida você, tenha a sua opinião, não seguir por aquilo que está falando na televisão, não seguir por aquilo que a blogueira está falando, o blogueiro está falando, o artista está falando, não, tenha a sua opinião, faça uma avaliação crítica daquilo que você está ouvindo, da situação que você está vivenciando. Não se paute como gado, como boi, ouvindo e segue atrás, tanto de um lado como para outro. Não, nós temos opinião, nós decidimos, independente da sua decisão, seja convicto, está pautada na palavra de Deus, isso agrada a Deus, então esqueça o resto. Eu vou ser quadradão se eu decidir assim, as pessoas vão se afastar de mim. Pense em agradar a Deus, a vontade do Senhor, o resto é resto. O resto é resto. Esses 10 homens vieram com relatório. Não presta. Não. E aí sabe o que acontece, irmãos? Esses 10 homens fazem esse relatório, essa tragédia. Olha o que acontece. Capítulo 14, versículo 1. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em alta voz. E o povo chorou aquela noite. Olha só, irmãos, o relatório distorcido. A visão humana daqueles 10 homens mal resolvidos contagiou toda uma congregação. Olha que coisa louca. O relatório daqueles 10 homens, mal resolvidos, com Deus e consigo mesmo. O relatório daqueles 10 homens, contaminou toda uma congregação. E sabe aqui, depois que eles fazem o relatório deles, diz aqui o texto, que toda a congregação começou a chorar em alta voz e começou a gritar. Olha o versículo 2, todos os filhos de Israel murmuravam contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação disse, tomara que tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo no deserto. Olha o que aconteceu, irmãos, começaram a olhar para trás, começaram a retroceder, viveram no Egito como escravos,
Comiam restos. Aí começaram a lembrar, no Egito a gente comia cebola, no Egito a gente comia alho, no Egito nós éramos bem cuidados. Começaram a olhar para trás e lembrar do tempo de escravidão, no tempo de perdição. Olha que coisa triste, coisa triste. E aí eu vejo aqui, sabe, irmãos, é como aquele crente que está desanimado e começa a se encantar com as coisas do mundo, começa a enxergar, abrir mais os olhos para as coisas que lhe traziam prazer lá atrás. Era uma vida de desgraça, era uma vida de derrota, o casamento, a família, mas ele começa, aquele tempo. Era o que estava acontecendo aqui com esses homens. Começaram a lembrar do tempo que viviam como escravos no Egito e começam a desejar voltar para o Egito. Que desgraça, que tragédia, retrocedendo. Versículo 3. E por que nos traz o Senhor a esta terra? Para cairmos à espada, para que as nossas mulheres e as nossas crianças sejam presas? Não seria melhor voltarmos para o Egito? E dizia, o versículo 4, diziam uns aos outros, levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Olha que rebeldia, irmãos, estavam tão cegos. E quantos crentes nos dias de hoje estão com essa mesma visão, distorcidas, cegos, não enxergando aquilo que Deus quer para a sua vida. Eles estavam tão distorcidos, o Senhor havia prometido um presente para eles, um lugar maravilhoso para eles viverem. O Senhor havia mostrado para eles, olha, a terra é essa. E eles estão dizendo, é melhor voltar para o Egito. Vamos levantar aqui outro líder entre nós. E vamos voltar para o Egito, vamos voltar para a escravidão. Quantos e quantos crentes nos dias de hoje, irmãos, tendo as mesmas atitudes, retrocedendo, porque está passando por alguma dificuldade, passando por alguma luta, passando por algum momento difícil, pensando em retroceder. Pare com isso, é tempo de avançarmos, esse tempo de pandemia, esse tempo de dificuldade, é tempo da igreja avançar, é tempo de você falar do amor de Deus, falar daquilo que Deus tem feito na sua vida, do cuidado que Deus tem tido contigo. Esse é o tempo, não é tempo de retroceder não. E eles estão pensando aqui, seria bom nós voltarmos para casa, seria bom nós voltarmos lá para o Egito, mas o Egito não era a casa deles, o Egito era o tempo da escravidão sobre a vida deles. E eles querendo voltar, sabe o que acontece aqui, irmãos? Isso são pessoas mal resolvidas, sabe por quê? Porque pessoas bem resolvidas, elas não retrocedem. Sabe, irmãos, nos dias de hoje tem faltado isso, tem faltado homens bem resolvidos. Nos dias de hoje tem faltado isso, tem faltado mulheres, mães, pais, filhos bem resolvidos, jovens bem resolvidos. Então, o que acontece? As pessoas não são bem resolvidas e culpam a Deus, têm uma visão distorcida de todas as coisas. Vivemos a geração do mimimi. Não se pode falar, não se pode questionar, não se pode nada. Por quê? Porque as pessoas são mal resolvidas. E deixa eu falar um negócio para você. Se você é mal resolvido em Deus, você precisa colocar a sua vida em ordem. Porque senão você vai ser uma presa fácil para o diabo. Você vai ser uma presa fácil para o diabo. Sabe, irmãos, eu sempre digo isso, cuidado. Cuidado com o que você ouve. Cuidado com quem você ouve. Cuidado com as coisas que você vê, porque senão será uma presa fácil, Olha o que diz, vamos lá para o capítulo 14, a partir do versículo 5. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação de Israel. Eles trouxeram, aqueles 10 homens, contaminaram toda a congregação, com aquela versão humana deles. A terra é boa, mas está cercada de inimigos. Se nós formos até lá, nós seremos mortos. E aí o que acontece aqui? E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiavam a terra, rasgaram suas vestes e falaram para toda a congregação, todos os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo qual passamos a espiar é muitíssimo boa. Eles se levantaram, se rebelaram, falaram: não, o que eles estão falando é tolice, não, a terra é boa, a terra não é boa, a terra é muitíssimo boa, o relatório deles está errado. Só que eles já tinham contaminado o coração de toda a congregação. Olha versículo 7. E falaram a toda a congregação, todos os filhos de Israel, dizendo:
A terra pelo qual espiamos é uma terra boa, muitíssimo boa. E o Senhor, se o Senhor se agradar de nós, então fará entrar nessa terra e nos dará a terra que mana leite e mel. Tão somente nós não podemos ser rebeldes contra o Senhor, e nem temermos o povo dessa terra por quanto é pão, e podemos devorá-los. E retirou-se dele o amparo. E o Senhor é conosco, não temam. Eles mudaram completamente o discurso, dizendo, olha, o Senhor é conosco, eles são inimigos, mas olha, o Senhor nos prometeu, Ele vai nos dar a vitória, nós podemos devorá-los, esmagá-los como se fossem pães. Então parem com isso, a terra é boa, a terra mana leite e mel. Só que o coração do povo já estava contaminado. Por isso que eu falo, irmãos, nós precisamos tomar muito cuidado. Tenha uma visão crítica de todas as coisas, analise tudo aquilo que você ouve. Analisa tudo aquilo que você ouve. Não seja como um robô que é guiado por aquilo que passa no telejornal, que é guiado por aquilo que o blogueiro fala. Não. Faça uma análise crítica de tudo aquilo que você ouve. E compare com a Bíblia. Compare com a Bíblia. Aí versículo 10. Apesar disso, toda a congregação os pediram para que eles fossem apedrejados. Eles tinham contaminado tanto o coração do povo, irmãos. Eles tinham contaminado tanto o coração do povo, que a ordem foi, o povo decidiu lá, falou, olha, melhor coisa é nós os apedrejarmos. Vamos apedrejá-los, levantar outro líder entre nós, e voltemos para o Egito. Você já pensou? O Senhor dá um presente para aquele povo, o Senhor tem uma promessa, uma herança para aquele povo, e com uma visão completamente distorcida, eles mudam tudo, e eles querem assassinar o líder. E querem assassinar aqueles que viram com os olhos espirituais, viram com a visão de Deus. Mas deixa eu falar um negócio para você, irmãos. Aqueles que são fiéis a Deus, aqueles que cumprem a palavra de Deus, aqueles que têm a visão de Deus, jamais serão parados. Jamais serão parados. Olha o que acontece aqui, versículo 10, a parte B. Eles queriam que eles fossem apedrejados, mas olha aqui a parte B. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Sabe o que os homens queriam mandar neles? Mandar pedra no meio do coco deles. Mas sabe o que o Senhor fez? O Senhor enviou a glória dele sobre cada um deles. É isso que Deus vai fazer entre nós aqui nesse meio. Você crê nisso? Você crê nisso?